Como é que vamos? Dia dos Namorados, gente. Olha só que beleza. Tinha não sei quanto tempo que o Dia dos Namorados não dava numa sexta-feira, no final de semana. Olha só o ano que resolveu cair na sexta-feira. Olha. Raul, mas na verdade, para mim tanto faz, porque eu tô aqui encalacrado. Tô aqui encalacrada, né? Casei com as minhas listas de exercício, né? Então, quer dizer, bom dia para todo mundo que tá aí, gente. Bom dia, Nayá. Bom dia, Yasmin. Bom dia, rapaz. Bom dia, Gustavo. Kelly, Sara, e aí, queridos e queridas? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Parece que o pessoal hoje deu uma diminuída na. Bom dia, Nelisa. Deu uma diminuída na frequência hoje, né? Milena, bom dia. Bom dia, todo mundo. Ah, é, né? O pessoal deu aquela emendada, né? Acho que juntou um pouco aquela coisa de feriado emendar, né? Já que era uma sexta-feira, juntou essa coisa de Dia dos Namorados em plena pandemia, quarentena. Aí eu acho que algumas pessoas resolveram falar assim: ah, não, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar aqui olhando pela janela, vendo o tempo passar. Ou então vai ver umas comédias românticas daquelas bem bobinhas, comendo pipoca e chorando. Ai, socorro! Então tá, meus amores, olha só. Bom, hoje, se não estou enganado, vocês iriam entregar a redação do simulado? Meu namorado foi. Olha, que bom! O namorado trocou por Aruanã, foi para Aruanã. O que seu namorado foi fazer em Aruanã? Os treinos estão tudo fechados? Ah, meu Deus do céu. Ah, te falar, viu? Ele foi acampar. Ah, ok. Então, Yasmin, então é isso, né? Hoje vocês entregaram a redação do simulado, né? Redação do simulado, que eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram assim de uma forma bastante, né? Sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhum tipo enfim, né? De traquinagem, digamos assim. Pegou, não olhou antes, na hora que foi fazer a redação, abriu a proposta e beleza. E fez ali, em 1 hora e meia no máximo, só com seus conhecimentos, que são muitos, né? E que, né, pensando nas estratégias argumentativas e o que não podia faltar na redação, tenho certeza que todos fizeram desse jeito a redação, né? É. Fez assim, só que não foi 1 hora e meia. Ô, gente, demorou quanto, Léo? 2 horas? Hum. Ah, Léo, se você conseguir terminar o resto da prova em 3 horas e for necessário 2 horas para você tirar meu 1.000, tá valendo. Mas vamos tentar diminuir isso aí. É, meninos, bom, deixa eu explicar para vocês hoje então o que, que a gente vai fazer. Hoje, né, eu vou falar sobre uma coisinha, que é uma coisinha que quem é aluno meu há muitos anos já deve ter ouvido, com certeza, eu falar sobre isso, tá certo? Mas eu vou falar sobre isso dentro do material de apoio para a proposta dessa semana.
Gente, parece que toda semana parece que a gente tem que discutir coisas que, na verdade, não são agradáveis, né? Ainda bem que eu não tenho tendência a ter gastrite ou úlcera nervosa, esses trem. Porque tem hora que você tem que discutir, tem que falar sobre algumas coisas que acontecem no nosso mundo de hoje. Parece que dá uma gastrite nervosa na gente, né? O tema de hoje tem muito a ver com isso. É, e é um tema que, assim, alguns de vocês tinham até perguntado para mim se não ia falar a respeito disso, né? Eu estava observando, vendo, né, se compensava, se era interessante. Aí algumas coisas aconteceram que eu vou explicar para vocês, e aí a gente vai falar, só que nós vamos fazer um viés um pouco diferente. Raul, do que você está falando? Calma. Calma. Queridos, uh, excluir todas as redes sociais. Chega sexta-feira, a ansiedade volta tudo. Temos, inclusive, tem a ver com rede social, nosso tema de hoje. Né? Ah, então, queridos, vamos lá. Hoje nós precisamos terminar o material de proposta de intervenção. Eu marquei direitinho onde a gente parou na aula passada. Nós vamos terminar o material, tá certo? Aí nós vamos para a proposta da semana, certo? E, né, se sobrar um tempinho no final da aula, eu vou começar aquele esquema que eu tinha falado para vocês da redação por competência, tá certo? O material está quase pronto, mas assim, já vai dar para começar com ele hoje sem problemas, tá certo? E é isso, né? E lembrando que né, ainda esse semestre, nós temos ainda mais 12, 19, 26, até o dia 26, né? Eu vou dar aquela aula para vocês também sobre a competência 1, específica principalmente para vírgulas, né? Quais são os problemas de sintaxe que mais tiram pontos, que mais tem tirado pontos da competência 1, crase e colocação pronominal. Tá certo? Beleza? Essa é a aula, né? Essa é a aula que eu quero que até o povo que não é dessas salas esteja vendo. Chama o pai, sua mãe para ver. Tá? Tá bom? Então tá. Queridos, vamos lá então. A gente vai dar sequência então para o proposta de intervenção. A gente parou bem aqui. Olha só. Chance. Chance. A gente parou aqui, ó. Né? Eu tinha falado para vocês a respeito da necessidade, ou sugerir, né, que vocês começassem principalmente esses dois elementos, que são o meio e a finalidade, né, com essas expressões. Por meio de, mediante, né? Até o através de, você pode usar. Eu prefiro que não, eu prefiro que você use por meio de, já que você vai colocar só um meio, provavelmente, né? Se você for colocar duas propostas de intervenção, então você coloca por meio de numa e mediante tal ação, né? Porque o através ele tem um sentido geográfico que não cabe muito bem, né, nessa coisa do meio. Então, tá? Por meio de ou mediante. E o a fim de, com o objetivo de, conflito de. Lembrando por que eu falei para vocês fazerem isso. Porque, inclusive nos atendimentos, né, eu já mostrei para alguns de vocês isso aí. É muito comum se confundir o meio com a ação e a finalidade com o meio. Por isso que é importante você começar cada um desses elementos com essas expressões, para deixar claro para o seu leitor que aquilo ali é o quê? É meio, que aquilo ali é o quê? É finalidade, que a ação você colocou antes já, tá? Para não também confundir com algum detalhamento, né? Não confundir o meio com o detalhamento da ação, por exemplo. Certo? Então, bota isso nessa cachola. Você vai fazer isso que eu estou falando para você fazer, tá? Não quero ver mais proposta de intervenção sem essas nomenclaturas, né? O uso dessas expressões que determinam de forma clara os elementos válidos. Não quero mais ver proposta de intervenção sem isso. Não quero mais. Ora. Tá certo? Então, tá.
E lembrando que qualquer, né, informação que você coloque a mais a respeito de um dos elementos válidos é considerado detalhamento. Como exemplo, eu dei para vocês aqui, ó, né? Assim, se o participante indica o Ministério da Educação como agente da proposta, e em seguida acrescenta a informação responsável pela condução das políticas públicas relacionadas às áreas, tal adendo funciona como relacionamento, como detalhamento. Tá? Então tá, meninos, dando sequência, a cartilha, né, do Enem, o INEP, né, coloca uma das questões muito importantes da redação, da proposta de intervenção e da redação do Enem como um todo, essa questão do respeito aos direitos humanos. Gente, isso aqui é básico pelo seguinte. Você tem uma ideia de uma redação que é baseada num discurso social e que tem como principal objetivo avaliar a sua capacidade como participante, né, de demonstrar cidadania, sensibilidade social, né, respeito ao próximo, empatia. Então, se é isso que está sendo observado, obviamente que qualquer coisa que envolva desrespeito aos direitos humanos vai ser penalizado. Vale lembrar que o desrespeito aos direitos humanos zerava a redação. Certo? Houve uma polêmica decisão do STF na pessoa da Carmen Lúcia, né, que aceitou num pedido do MBL, né, daquele MBL, certo? Falando sobre a questão dos direitos humanos, que não poder desrespeitar os direitos humanos era desrespeitar a liberdade de expressão na redação, certo? Eu discordo totalmente, né? Mas, e aí acabou que a Carmen Lúcia falou para o INEP que não podia mais zerar a redação, o INEP então fez o seguinte, né? Então tá, não zera mais a redação, mas você perde 200 pontos, certo? Você perde os pontos da competência 5, tudo bem? Até porque, geralmente, o desrespeito aos direitos humanos aparece exatamente na proposta de intervenção, que é quando você vai pensar em ações para minimizar o problema, e nesse pensar essas ações que minimizem o problema, a gente acaba, muitas vezes, ferindo direitos, né, às vezes, assim, básicos, tá certo? E tem aquela coisa, gente, apesar de não, né, zerar sua redação, é muito perceptível o seguinte: você desrespeitar os direitos humanos significa 0 na competência 5, beleza. Só que você tem todo um trabalho de construção argumentativa e de abordagem temática. O corretor provavelmente não vai considerar que a sua argumentação seja lá tão bem feita se ela está sendo baseada em alguns preconceitos ou em intolerância. Então, você não vai perder ponto, não é só os 200 da competência 5, você vai perder ponto geral, velho. Certo? Resumindo, se você desrespeita os direitos humanos na sua redação, você está fora. Você é uma carta fora do baralho. Beleza? Que fique bem claro isso. Tá certo? Então, vamos lá. A prova de redação do Enem, né, sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentaram propostas de intervenção que desrespeitam os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Esse trechinho primeiro aqui é da própria cartilha. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos. Então, o que é considerado, né, desrespeito aos direitos humanos de acordo com o INEP? Aí você tem, né? Defesa da tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Então, cuidado, gente, com alguns temas nesse Brasil que a gente está vivendo hoje, né, que podem exigir de você algum tipo de posicionamento em relação a essas realidades que nós estamos vivendo. Por exemplo, armamento da população, se você é contra ou a favor, se o armamento ele é positivo para a sociedade ou não. Tenha muito cuidado com os argumentos que você vai utilizar, certo? Porque se você acha que, né, andar armado é algo que é bom, porque possibilita o cidadão
a se proteger, e aí você resvala esse discurso para a ideia de já que a justiça é morosa e ela não atende às necessidades do cidadão, então o cidadão tem que pegar a justiça e fazê-la com as suas próprias mãos. Você vai perder 200 pontos no mínimo. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque qualquer forma de justiça precisa da intervenção das instituições sociais devidamente autorizadas. Certo? A lei, as autoridades, o governo. Beleza? Isso se chama o quê? Estado de Direito. Que é o contrário de quê? Barbárie. Então, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, ou seja, tudo aquilo que o Enem gosta de trabalhar, que envolve o quê? Preconceitos, exclusão, inclusão, etc. Tá certo? Situação de vulnerabilidade, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio. Acabou que o material fez spoiler do tema de hoje. Ai, Raul, nós falaremos de discurso de ódio nas redes sociais. Sim. Ai, Raul, você vai incluir a ideia do cancelamento aí? Vamos ver se o cancelamento, na verdade, eu vou colocar isso em discussão com vocês. O cancelamento é uma forma de manifestação do discurso de ódio nas redes sociais na contemporaneidade? Vou fazer esse questionamento, mas é para daqui a pouco, tá? Vamos lá. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, né? E aí também o quê? As resoluções das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. O que é? Quais são essas diretrizes que são utilizadas para verificar se o participante não desrespeitou os direitos humanos? O princípio da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, ou seja, democracia da convivência, certo? E sustentabilidade socioambiental, certo? Então, isso aqui, gente, numa redação falando sobre a questão, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, que tem crescido assustadoramente, você colocar que todos os países ricos já acabaram com suas florestas para se desenvolverem e enriquecerem, agora é a vez do Brasil. Você vai perder ponto. Tá? Desmatamento não é argumento, não, tá, gente? Não é considerado argumento válido. Ah, mas é o que eu penso. Azar o seu. Tá? Então vamos lá. A seguir, aqui não tem ainda a de 2020, que tem os trechos de 2019, ainda não foi lançada. Então, aqui nós ainda temos a cartilha de 2019, né, com algumas propostas de intervenção que perderam, né, a nota da competência 5 por conta de desrespeito aos direitos humanos. Olha que gracinha, relativo ao... é bom. Ai, ai, sabe-se lá. Os mais radicais não entram mesmo, não, né? Mas às vezes consegue disfarçar o discurso. Mas então, olha aqui, ó. Gente, isso aqui é da cartilha, tá? Então, isso aqui são realmente trechos de redações que foram, né, feitas no Enem de 2018 sobre o tema a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Tá certo? Então, olha só. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Olha que maravilha! Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. A gente precisando de inclusão digital mais do que tudo nessa vida, o sujeito propõe o quê como ação? Ser cortado qualquer sinal de transmissão da internet. Né? A outra. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias e etc. deve-se fiscalizar antes da publicação. Ave Maria! Fiscalizar antes da publicação significa o quê? Censura prévia. Isso acontece nos governos ditatoriais, tá, gente?
E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, gente, olha uma questão que vai para além da competência 5. Competência 1. Olha como a escolha das palavras, o tanto que está vago isso, né? Caso haja intervenção na notícia verdadeira. Então, intervenção de quem? De quem está publicando ou quem está fiscalizando está intervindo? Ou censuras em ideias realistas? Ideias realistas são o quê? Fatos verdadeiros? Ideias realistas não é a mesma coisa de fatos verdadeiros. Então, às vezes, né, olha como, mais um aspecto da competência 1, né? A seleção objetiva, clara, específica do vocabulário. Olha que porqueira isso aqui, ó. O publicador, agora, não bastasse tudo isso, velho. O publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Vamos lá. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publica notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias. Eu acho tão engraçado. Multa rescisória, a pessoa pensa na palavra multa, ela pensa, né, eu colocar uma coisa bem chique, né? Aí ela lembra de uma expressão que ela ouve falar de vez em quando, multas rescisórias. Aí ela coloca, quer dizer, o contrato vai ser cancelado, né? Porque rescisão é de contrato. E também, né, será preso ou taxado como decisório e também será excluído da sociedade. Roberto, você será excluído da sociedade se você espalhar fake news. Gente, vocês não tinham visto o Roberto, mas há muito tempo, né? Chega aqui, deixa eu te ver. Vem, papai. Ele não foi para casa dos primos ainda. Ele vai só daqui a pouco, só depois da aula. Vem cá, papai. O que você tá... Oi, gente! Oi, Esma! Dá oi para eles, dá? Papaizinho. Desce lá, vai. A linguinha do Roberto. A Milena achou que era uma criança. Ai, socorro! Ai, ai. Adorei. Milena, você não sabia da existência de Roberto? É praticamente uma criança, né? Então vamos voltar aqui, meninos. Beleza? O Leonardo colocou assim, parece gente estressada escrevendo redação, essa coisa. Exatamente, né? É esse povo do discurso inflamado, né? Que parece que na hora de escrever a redação, né? Continua com esse mesmo discurso inflamado e, né? Geralmente os discursos inflamados são cheios de flama, mas vazios de conteúdo, né, gente? Olha lá. Esse tema de discurso de ódio, internet, poderia relacionar com o uso de bots, né? De bots nas redes sociais, mesmo tendo gente falando que não são robôs. Você pode, mas depende. Gente, você pode fazer o que você bem entender na sua redação, desde que aquilo tenha a ver com o tema. O que é necessário é que você perceba como essa informação, certo, vai entrar dentro da defesa da sua tese. Na sua tese, você dividiu 2 partes nas quais vai caber falar sobre essa questão dos bots? Certo? Se sim, beleza. Se não tiver conexão com o projeto de texto, não coloca. Tá certo? Escrevendo na base do ódio. Esse negócio, esses casos aqui de desrespeito aos direitos humanos é literalmente escrevendo na base do ódio, né? Vamos lá.
Então será excluído da sociedade. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas. Olha que maravilha, né? Inclusão? Não, né? Tá. E analfabetos que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. E olha que visão de mundo mais tosca, né, gente? Ou seja, são pessoas analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo. Gente, nós todos fazemos parte de famílias, né? Muitas dessas famílias de classe média, gente que teve oportunidade de estudar, que hoje dá mais ouvido a uma porcaria de grupo de WhatsApp do que para qualquer, né, imprensa séria ou opinião embasada, acadêmica, de autoridade. Isso aqui não tem a ver com analfabetismo, não. Isso tem a ver com uma outra coisa. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos ver. Inclusive, vai ver lá com o discurso de ódio. No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso, sem direitos. Aí já entra aquele discurso, né? Reproduzido à exaustão. O problema do Brasil é um preso custa mais do que um estudante. Né? Cara vai para prisão, tá lá cheio de regalia, cheio de direito. Nossa, realmente a prisão do Brasil é um ninho de amor. Funciona super bem para ressocialização e reintegração do indivíduo à sociedade. Olha lá. Beleza, meninos? Então, esse bando de balela aqui, ó, é 200 pontos no mínimo que você vai perder. E merecidamente. Tinha que perder era tudo. Vai lá. Vamos ver aqui, então. Exemplos de notas 200 na competência 5. Né? Vamos ver aqui, eu vou escolher só umas duas para a gente ler. Esse material eu acho que eu já mandei para vocês na semana passada. Alguém confirma para mim aí no chat se eu mandei? Porque eu tinha mandado o proposta de intervenção 2, que tinha as propostas de intervenção relacionadas ao tema da valorização da ciência. E esse aí que a gente começou ontem, eu acho que eu mandei semana passada. Mandei, beleza, obrigado. Então tá. Certo? Então, aqui você tem esses exemplos todos. Eu quero pegar um exemplo que eu gosto aqui. Todas essas aqui são boas, óbvio, né, gente? Todas tiraram 200. Mas eu quero, por exemplo, pegar essa aqui do Pedro Assad. Olha só. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatido. Né? Ou seja, retomada do tema, tal, né? Dessarte, as instituições escolares, vamos lá, a gente, responsáveis por estimular o pensamento crítico na população, detalhamento do agente, devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens, ação. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, meio, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Finalidade, já tirou 200. Beleza? Vem mais coisa por aí? Vamos ver se a outra está completa. Mas a outra nem precisa estar completa. Vale lembrar. Suponhamos que você queira fazer uma proposta de intervenção relativa ao seu D1 e outra proposta relativa ao seu D2. Você quer colocar duas ações, duas propostas. Pode. Uma dessas duas precisa ser completa. 4 elementos válidos, mais detalhamento. Nesse caso, vai ter mais outra proposta. A primeira já é completa? Sim. Já garantiu 200? Sim. Aí vai lá. Influências. Em paralelo, as grandes redes sociais, a gente, interessadas na plenitude de seus usuários, detalhamento da gente, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Ação. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso, meio, por parte de entidades políticas, detalhamento do meio, aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Finalidade. 2 propostas de intervenção, 2 propostas completas,
com 4 elementos válidos mais o detalhamento. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Frase final de arremate, certo? Frase final de arremate. E retomando no finalzinho um repertório sociocultural que já apareceu anteriormente na introdução ou no D1, no D2, não importa, certo? Mas finalizando, né? Fechando o círculo da sua oração, né? Raul, eu posso apresentar apenas uma proposta de intervenção que seja completa e ainda conseguir os 200 pontos? Sim. Você não precisa fazer mais do que uma. Suponhamos que você... a ação... Mas aí você tem que perceber o seguinte, porque a sua tese tem 2 partes. As 2 partes vão ser desenvolvidas no D1 e no D2. Se a ação que você vai propor minimiza as 2 partes do problema que você colocou na tese, beleza. Faz só uma ação, né? Só uma proposta completa e está tudo bem. Se você vai trabalhar 2 aspectos diferentes, a tese tem 2 aspectos diferentes. Por exemplo, você coloca que, que o problema tem uma causa social e um efeito, não sei o quê, cultural. Aí o D1 você vai falar da causa social e o D2 você fala do efeito social, cultural, né? Então, aí você pode até pensar, né, numa ação que valha para os 2. Mas aí você pode fazer uma ação, uma proposta para o D1 e uma proposta para o D2, sendo que uma dessas 2 precisa ser completa com 4 elementos, mais o detalhamento. Certo? Raul, mas então não é obrigatório eu fazer 2 propostas, uma para cada parte da tese. Não. Desde que você pense numa ação que atenda para minimizar os problemas que você colocou ao longo do seu texto. Tá bom? Por exemplo, se você fala que o problema está na desinformação e o problema está na desinformação e na manipulação das redes sociais. Uma ação que você fale que englobe campanhas de esclarecimento que devem acontecer tanto na mídia quanto nas escolas, isso aí já resolve os 2 problemas. Certo? Beleza? Então tá. Raul, tá perfeita, não há dúvida, completamente perfeita essa proposta de intervenção. Só que ela é grande, não é não? Ela é grande. Ela é grande. O Pedro deve ter uma letra bem pequenininha. Tá certo? Na verdade, e aqui vem o seguinte, né? Ele, né, poderia não ter escrito desse tanto. Poderia não ter escrito desse tanto. Raul, mostra aí uma menorzinha. Raul, não tem menorzinha, né? Gente, as periquitas, ai, Raul, as conclusões, elas geralmente têm o tamanho de um parágrafo de desenvolvimento. Né? Na verdade, o ideal, gente, é que seus parágrafos tenham mais ou menos o mesmo tamanho, em torno de 7 linhas, mais ou menos, 7, 8. Né? 2 com 7, 2 com 8. Dá 30 em ciminha. Tá certo? Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui é de 2019, né? Do tema do cinema. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Retomada do tema e da tese. Né? Tema/tese. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, não é mais Ministério da Cultura, né, gente? A Secretaria Especial de Cultura, cuja, né, periquita era a Regina Duarte, já foi tirada, né? Cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, mas não trazia problema, não, Raul? Não trouxe problema. Todo mundo colocou o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Cultura, relevaram, né? Porque é muito difícil acompanhar como é que funciona a estrutura do Estado brasileiro nesse país. Então, a gente, né, promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, ação, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas periféricas, meio, que deverão possuir preços acessíveis à população local, detalhamento do meio,
a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Finalidade. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, né, prevista por Aristóteles, destacando-se logo nas outras espécies animais, né, e aí vem o arremate. Alguém fazendo uma pergunta ali, deixa eu ver se é a pergunta que eu quero saber. Você que o repertório... não, você acha que o repertório usado na introdução fica melhor retomando do início ou no final da proposta de intervenção? No final, última frase. Depois que você terminou a sua proposta de intervenção, você faz o arremate, que é essa última frase da redação, que você, né, chega assim, essa realidade será mudada e, né, a sociedade poderá viver, né, uma utopia, tarará, né, uma distopia, parará de viver uma distopia orwelliana, né, porque você colocou o George Orwell lá, tá bom? Então é no últimozinho, tá bom? Essa proposta ficou com um período grande. Ela pode perder ponto em outra competência? O Léo tá preocupado com as frases grandes. Vamos ver? Portanto, fica evidente. Tarará, tarará. Primeiro período, normal. Aí vem. Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas e pouquinho. Aí vem aquilo que eu te falei já, Léo. Existe algum problema de sequência gramatical aqui? Certo? Não existe. Existe alguma descontinuidade do raciocínio aqui? Não existe. Os elementos necessários para trazer, né, os elementos válidos para a proposta de invenção aparecem no meio do período? Sim, por meio de, a fim de, certo? Então, não há nenhum problema aqui. E vamos lembrar uma outra coisa. Isso aqui é conclusão. Você está articulando as ideias a partir dos elementos que você precisa colocar, né, para os elementos válidos, né? Outra coisa seria se fosse no desenvolvimento, onde você tem que colocar os operadores argumentativos e conectar as coisas ali. Beleza? Vamos lá. Então tá. Meninos, as outras você vai ler em casa, tá certo? Raul, é obrigatório retomar o repertório de alguma parte da minha redação no final? Não, é aconselhável. Tá bom? É aconselhável. É aconselhável por quê? Porque você consegue finalizar de forma muito mais clara o seu projeto de texto e fica bem claro para o seu corretor que que tudo no seu texto dialoga. Porque, olha só, o seu texto dialoga, o final dele dialoga com o que você colocou no início dele. Isso demonstra o quê? Uma coerência geral. Isso demonstra uma coisa chamada organicidade textual, unidade textual. Então, é aconselhável. Tá bom? Mas nem todo mundo coloca. E nem é obrigatório para tirar 200 que se coloque. Por exemplo, aqui, ó. Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante replanejamento orçamentário, né? Então, aqui já começou, o poder público é o agente, intensificar os investimentos na produção cultural do país, sobretudo o cinema, ação, mediante replanejamento orçamentário, meio, que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas do município, detalhamento do meio, né? Por que eu sei que é detalhamento do meio, Raul? Uai, gente, que viabilize, o que vai viabilizar? O replanejamento orçamentário. Replanejamento orçamentário não é o meio? Então, isso aqui é um detalhamento do meio, porque se refere a esse replanejamento, certo? Com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Aí você tem a finalidade, né? Quem está falando aqui? Gente, você vai perder ponto de coesão textual se você utilizar um conectivo operador argumentativo de forma inadequada, ou se a frase muito longa
ou se a frase é muito longa, tiver algum tipo de problema de sequência do raciocínio por conta de algum erro gramatical, de alguma conexão no raciocínio, lógico, na fluidez do texto. Se não tiver isso, se estiver gramaticalmente perfeita, a frase pode ter 10 metros, certo? O que eu estava falando é, eu não aconselho frases muito longas no desenvolvimento, porque no desenvolvimento você precisa colocar os observadores argumentativos. Entretanto, dentro desse contexto, e geralmente essas expressões, elas iniciam as frases. Se você tem uma frase só no parágrafo inteiro, por mais gramaticalmente correta que ela esteja, né, você vai ter problemas para conseguir inserir esses operadores argumentativos. E aí sim você perderia ponto na coesão. Tá bom? Beleza? Chance. Cadê? Pois o então, aqui já foi. Primeira proposta, né, já é completa. Outro sim, gente, eu vi um meme tão besta ontem. O pessoal que faz parte da específica, eu não sei se alguém tem na específica aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. Ah, eu tirei o WhatsApp. Mas é uma mulher toda chique, assim, tal, não sei o quê, com a cara, né, de, não sei o quê, que chique que eu sou. Aí embaixo assim, eu, depois de escrever, de usar outro sim na minha redação. Ai, ai. Chique demais, né? Outro sim. Quem nunca, né? Na hora que você escreve destart, né? Outro sim, você fala assim, gente, começou chique, né? Nem uso porque sou foroneira. Ai, ai. Então, odiernamente. Nossa Senhora, odiernamente. Roberto, você usa odiernamente na sua redação? Nossa, ele deu até uma. Vai lá. Ah, bate um Drummond. Usei outro sim nos 2 últimos anos. Mas né? Aí, pensa no memezinho da mulherzinha toda chique, cara, assim. Eu, depois de usar outro sim na redação. Outro sim, as instituições de ensino, né, a gente, como as escolas e as universidades, detalhamento do agente, devem promover a democratização do acesso ao cinema, a ação, por meio da exibição gratuita de filmes, em, por exemplo, auditórios e quadras escolares em horários noturnos, detalhamento do meio, com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Finalidade. Certo? Então, que tem 2 propostas de intervenção, ambas completas, com 4 elementos, mais detalhamento. Certo? O que falta? Um arrematezinho. Fica tão mais legal quando tem mais aquela última frasezinha, né, que remata tudo e retoma o repertório, né? Tá? Mas não é nota 200. 2 propostas e ambas completas. Certo? Como você colocaria o arremate? Não sei, eu não li o resto da redação. Teria que ver o que foi colocado na redação, no interior. Agora, é o exemplo que eu dei aqui anteriormente. Ó. Essa aqui faz isso. Termina a proposta de intervenção, ó, terminou, tá, finalidade, papapá, aí vem. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência. Isso aqui já é o arremate, já não faz parte mais da proposta de intervenção. Está só arrematando a ideia. E usou o arremate da ideia usando esse conceito de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Isso é o arremate. Né? Utilizou o quê? O Aristóteles e esse conceito de plenitude da essência que tinha sido colocado no início da redação. Esse é o caso aqui. Ó. Certo? Agora, nessa outra aqui não tem jeito de eu te falar. Por quê? Porque eu não sei o que foi colocado no resto da redação. Né? Mas seria a retomada de alguma coisa. Por exemplo, desse modo, a realidade, né, suponhamos que tenha colocado de Durkheim, desse modo, a sociedade brasileira poderá combater, né, as limitações colocadas por Durkheim e atingir uma plenitude cultural. Arremate, sofre.
A chave de ouro. Tá certo? Beleza, meninos? Tranks, sossegadinho? Então tá bom. Esse material já está com vocês. Então, agora vamos pro Pega para Capar. Vamos lá. Gente, antes de mais nada, né, coisas a serem colocadas aqui que são, acho que, muito importantes. As redes sociais, né, de acordo com o Humberto Eco, aquele mesmo Humberto Eco da palestra, né, lá do fascismo eterno, Humberto Eco, ele diz o seguinte, ele diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. As dicas de repertório de hoje vão estar dentro do tema, né? Inclusive, está começando nesse exato momento em que eu estou citando Humberto Eco. Mas vai ter aqui umas coisinhas assim, específicas. Certo? Então, o Humberto Eco coloca isso. Né? Essa frase está aqui, eu coloquei ela no material para vocês. Cadê? Discurso de cancelamento. Materialzinho bom para vocês brincar. Ai, Raul, que tanto de coisa! É verdade. Não, peraí, cadê as frases? Aqui. Aqui, né? O Humberto Eco tem, né, numa palestra que ele deu, né, no final acho que 2000 e alguma coisa, 2006, alguma coisa assim, ele colocou: as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. Certo? Então, o princípio básico para a gente começar a analisar esse tema parte da percepção do que as redes sociais fazem, certo? As redes sociais, elas, né, dão voz a todo mundo. Isso é provavelmente uma das grandes questões, né, um dos grandes benefícios, uma das grandes vantagens, né, das redes sociais, a democracia de opinião. Mas, ao mesmo tempo, talvez essa seja uma das características mais nefastas das redes sociais. O fato de gente demais, né? Isso me lembra a música do Thiago York, Alexandria, né? Que ele fala gente demais, falando demais, alto demais. Gente demais, falando demais, alto demais. Né? Então, e dentro dessa ideia de gente demais, falando demais, você vai ter, né, dentro da perspectiva até da coletividade e dentro da ideia de como você vai querer que a sua opinião ou que a sua imagem seja aprovada socialmente, muitas vezes você vai fazer nas redes sociais de tudo para chamar a atenção. Né? Exemplos não faltam, né, gente? De como as pessoas fazem de tudo para chamar a atenção nas redes sociais. Certo? Uma das formas é através de opiniões. Certo? E se essas opiniões elas forem, talvez, mais polêmicas, mais chamam a atenção. Atingindo, assim, o objetivo de quem quer chamar a atenção por meio dessas opiniões polêmicas. Uma outra questão é que existe uma relação muito diferente entre o que você é na sua vida cotidiana e o que você é nas redes sociais. As redes sociais, gente, por conta de uma suposta ideia, né, de uma aparente ideia de você estar distante, né, fisicamente você está, mas só fisicamente, mas as pessoas elas se investem de muito mais coragem de dizer as coisas e de forma muitas vezes impensada nas redes sociais do que elas o fazem no cotidiano. Eu tinha um aluno, gente, que assim, vou falar sério, esse cara me encheu o saco, esse aluno. Ele era um aluninho de direita, desses assim, bem de direita,
sabe? E na época estava rolando a treta de eleição no Brasil, esse menino não parava de me encher o saco nas redes sociais, toda hora que fazia um comentáriozinho, uma coisa, até o dia que eu virei para ele e falei, olha, você pode discordar de mim, não tem problema algum, certo? Mas a próxima vez que você for irônico comigo, você está, né, eu não vou permitir que você continue me seguindo nas redes sociais. Porque se você quiser discutir as coisas, é uma coisa, né? E discutir, beleza? Tranquilo. Agora, vim com ironiazinha, eu te respeito, por que você não me respeita? Certo? Então, agora, é engraçado que no dia a dia... Não sei. Não, não falarei nomes. Ah, é, é, então, mas... peraí, gente. Tá, ok. Então, quer dizer, agora no dia a dia era impressionante, né? Não trocava uma palavra, não falava nada, não questionava nada, na aula nunca questionou nada, nada. Então, é muito exemplo disso, né? Nas redes sociais parece que as pessoas criam coragem, certo? Então, junta-se essa necessidade de chamar a atenção de um lado, que as pessoas sempre têm em qualquer esfera das vivências. E junta do outro lado essa coragem que esse distanciamento físico da internet, das redes sociais proporciona, e você tem um contexto que favorece muito determinados tipos de discurso, certo? Aqui, gente, tem, assim, tanta coisa para vocês. Vou colocar aqui uma coisinha interessante, que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero que vocês, esse trem aqui deu mó trabalheira, vocês façam o favor de ler, viu? Mas acho que vocês vão ler, porque tem tanta coisa bacana aqui. Ah, a coisa, por exemplo, da vida offline e da vida online, né? Enquanto na vida real, vivida fora da tela do computador ou do smartphone, as pessoas se seguram para não expressar opiniões preconceituosas e agressivas, com medo das consequências, esses comportamentos são liberados na vida virtual. Orkut, porque isso aqui é uma fala do Orkut, do turco que criou a afinada, né, a afinada rede social, que já foi a mais famosa do mundo, né? Orkut acredita que as mídias sociais deixaram o bullying mais fácil, porque é mais simples intimidar alguém e não ter consequências. Além disso, as pessoas podem criar perfis falsos ou se tornarem anônimas para atacar umas às outras sem medo de represálias. Certo? E aí, quer dizer, isso é problematizante, hein, meninos? Isso é problematizante. Certo? Isso aqui está falando do quê? De circunstâncias pertencentes ao universo das redes sociais que facilitam, né, o discurso agressivo, o bullying, por meio, inclusive, do quê? Do distanciamento ou mesmo do anonimato, ou mesmo por conta da falsidade ideológica. Tá certo? O que não falta, gente, é isso, né? O que não falta é isso. Por exemplo, se você pega, vamos pegar alguns exemplos de discurso de ódio aqui, principalmente de racismo. Nesse caso. Mas a gente agora é só colocar na estrutura a nossa opinião. Nossa, ainda falta muita coisa. Você vai ver aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Então aqui você tem, olha só. Casos de bullying virtual, né? Casos de discurso de ódio. Vou pegar isso aqui que a Annelise está colocando aqui agora no chat. O Twitter está insuportável. Vou comentar isso agora. Aqui, né? O menino com a namorada, né? E aí começou, né? Onde comprou essa escrava? Eu fico imaginando em que universo que isso aqui acontece, gente. Sério. Tipo assim, devem ter pego a foto dela
e levado para um grupo, né, racista de Facebook, essas coisas, porque no feed normal não vai acontecer isso, né? Onde comprar escravo. Outra aqui, me vende ela. E é assim, né? Assim, os nomes, capivara voadora, mas alguns são nomes aparentemente reais. Parece até que estão, parece até que estão na senzala. Olha só. O outro perguntando, seu dono? Lembra que eu falei que eu, né, dava nojo essa aula de hoje? Então, vamos ver mais algumas coisinhas aqui. Aqui do lado, o rapaz preto, né? Medicina UBA. Aí o comentário. Ué, não sabia que negro podia ser médico. Quem se arrisca em uma consulta? Aí teve um que falou, eu nunca. Aí essa moça, linda. O comentário aqui, que linda macaca. Quanto tá essa escrava? Mãe, tô na TV da África. Thaís Araújo. Thaís Araújo. Entrou na Globo pelas cotas. Pode ser mais clara? Esse cabelo de esfregão. Me empresta seu cabelo aí para eu lavar a louça. Escuridão. Eu era aluno da UBA, professor. O racismo na Argentina também é asqueroso. E lá ainda existe uma coisa muito séria, né, também. Além, na Argentina você não tem muitos negros, né? Porque a Argentina ela é basicamente espanhola e indígena, certo? Não houve, você não tem a quantidade de negros que você teve no Brasil, por exemplo. E isso faz a questão do racismo lá ser realmente também muito, muito, muito forte. Muito, muito puxado, né? Então, tá. Meninos, só para vocês terem uma ideia, né? Isso é o discurso de ódio, certo? E muitas vezes, como você percebe, as pessoas vão mostrar a cara mesmo ali, certo? Geralmente são em nichos, certo? São em nichos de grupos de Facebook, né? Grupos de redes sociais que são montados com esse intuito, certo? E aí entra uma questão complicada. Ah, Raul, mas isso, é, olha as curtidas que um comentário carrega. Exatamente, né? Tem um aqui, esse aqui né, pode ser mais claro, 112 comentários. Ah, mas isso é engraçado, é piada, tal, não sei, porque ela tá com cara de quem tá com dúvida, ou de quem tá falando alguma coisa e usa uma ambiguidade. É ambiguidade, Raul. Aham. Roberto, volta pra cá. Roberto tá grilado com o vizinho. Vem cá. É, Então, quer dizer, é isso. Mas aí, né, gente, para a gente poder, né, lembrar uma coisinha básica. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, tá certo? É crime. Isso aqui é do site é uma campanha do Ministério da Justiça, inclusive, tá certo? Não é desse ano, tá? Essas pessoas agem intencionalmente porque não é possível agir com tanto ar. Não, mas é intencionalmente mesmo. Agora, qual que é a intenção? A intenção é chamar a atenção, certo? Agora, a intenção é chamar a atenção, é ganhar curtidas, é exatamente a potencialização das redes sociais, o contexto das redes sociais na potencialização desse tipo de coisa. Agora, pode até ser que um sujeito que faça um comentário desse não faça parte da Ku Klux Klan, mas isso não impede, né, que isso seja extremamente racista e dissemine e perpetue o mesmo tipo de discurso e de estrutura social que faz com que esse tipo de coisa continue, né?
Exatamente. Né? E eu acho que muitas vezes, inclusive, eles não acham que isso é ódio. Eles acham que isso é brincadeira. O que demonstra o quão ignorantes são. Certo? Porque as redes sociais permitem essa liberdade de expressão, entre aspas. Já cansei de denunciar situações de violência e o perfil das criaturas continua existindo. Supostamente não era para aceitar. Né? Você tem perfis que são deletados, perfis que são suspensos, né? O próprio presidente da República já teve aí a conta dele no Twitter suspensa pelo próprio Twitter, né? Os filhos dele também, certo? Então, quer dizer, mas obviamente que isso é uma atitude tão proliferada nas redes sociais hoje que fica difícil a gente conseguir, né? Eu acho que é difícil até administrar isso. Se bem, gente, que tudo é uma central de dados, né? Eu acho que se houver algum tipo, né, um investimento real de qualquer coisa por parte das próprias redes sociais, Mark Zuckerberg tem sido muito cobrado, né, em relação a isso no Facebook. Certo? Por quê? Gente, no final das contas, o Mark Zuckerberg ele tem todos os dados de todo mundo, ele é o homem mais poderoso do planeta. Então, ele tem que criar mecanismos dentro da rede social dele que façam com que essas pessoas sejam devidamente punidas dentro da rede social e encaminhadas à justiça por crime virtual. Então, quer dizer, essa logística, porque o crime virtual já existe. Certo? Você fazer isso que essas pessoas fizeram, que eu mostrei para vocês agora, é crime de racismo. É crime de racismo. Não é porque aconteceu na internet que deixa de ser. Tá certo? Então, é necessário que isso seja, né, que a logística disso seja aprimorada. Né? E o mais triste é o nosso presidente. Né? Não há dúvida, gente, que o crescimento de um determinado tipo de discurso no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa nos últimos anos, tem reforçado isso. Isso é fato. Né? Então, vamos lá. Agora, vamos colocar aqui uma questão que é interessante, meninos, que é essa aqui. O que foi, Robertinho? Porque, na maioria das vezes, me dá uma impressão, né? Essas pessoas muito radicais com as coisas e muito raivosas, eu sempre acho, eu acho que essas pessoas são desequilibradas psicologicamente, emocionalmente, certo? É claro que tem umas que realmente são, mas eu acho que existe uma tendência, né? Primeiro que eu acho que no mundo de hoje tem uma tendência a deixar as pessoas meio doidas, eu acho, né? Lá no final da década de 90, no final da década de 90, o Arnaldo Jabor, um cara que foi meio que cancelado pelas redes sociais, né? O Arnaldo Jabor, ele é jornalista, cineasta, tal, não sei o quê, era colunista da Folha de São Paulo, ele ele escreveu um texto que eu acho muito interessante, que diz basicamente o seguinte: no futuro seremos todos psicopatas. Isso no final do século XX, né? Ele olhava para o nosso estilo de vida e para a ascensão da tecnologia e ele colocava como daí a alguns anos um futuro distópico, né? No qual as pessoas todas, né, teriam uma tendência a serem meio psicopatas, meio desequilibradas emocionalmente. Agora, bom, falando de, né, dicas sobre o tema, né? Assim, falei lá do Humberto Eco. Agora, temos aqui o nosso querido Freud, né? O que é que o Freud disse? O Freud tem um livro, né, de 1921 chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. Olha aqui, gente, Psicologia das Massas. Estamos falando de redes sociais. Começamos falando sobre como as redes sociais têm, né, em sua característica a ideia de coletividade e a ideia das pessoas quererem aceitação social. Ou seja, estamos falando de indivíduos que dentro de uma coletividade querem ser vistos. E como que funciona essa coisa de várias pessoas quererem ser vistas ou seguirem as tendências que outras pessoas, que os influenciadores vão seguir dentro dessa ideia de psicologia de massas, né, que o Freud coloca nessa obra. No livro, ele explica que a mentalidade das pessoas muda quando elas se veem fazendo parte de um grupo.
Em especial, um grupo no qual há uma busca por aceitação. Certo? Cara, esses moleques aí, né, que faz parte de grupo neonazista, esses cambadas agora, gente, isso é um bando de menino que precisava transar, arrumar uma namorada ou se sentir, né, um pouquinho mais aceito. Isso são formas de lidar com frustração pessoal e que se transformam em discurso. No final, é tudo um bando de menino carente, um bando de menino, né, meio burro, né, que não sabe lidar com a sua falta de aceitação consigo mesmo e que quer transformar isso em uma ideologia. Vamos lembrar um filme chamado A Onda, no qual essa psicologia de massas é tratada de forma brilhante. Quem foi o que mais ficou fanático com toda aquela história? Exatamente o menino carente, que não se sentia parte de nada e que vai sentir naquele movimento que vai se estabelecer ali, né, que ele é uma parte integrante, uma pessoa importante no meio, né, de um grupo, finalmente. Ele que sempre foi meio que rejeitado, sempre se sentiu meio que meio que de escanteio, agora fazia parte de algo. Ele vai ser o mais radical. Ele vai ser o que não vai aceitar, né, quando o experimento acabar, né? Certo? Então, quer dizer, quem era ele? Quem era o mais sujeito a radicalizar? Quem era o mais sujeito a virar um fundamentalista? Exatamente o quê? O mais pessoalmente, psicologicamente frágil. Por isso que eu falo que esse povo é tudo desequilibrado. Tudo. Vai lá. Então, o que ele vai colocar? Exatamente como esses comportamentos grupais partem de uma ideia de busca por aceitação. Certo? Busca por aceitação. E vamos de terapia, né? Não, gente, o século XXI precisa de terapia. Né? O problema é que o século XXI ainda não sabe disso. No livro, ele fala disso, tal. Sendo assim, quando em massa, o sujeito não responde mais a determinadas situações da mesma maneira como ele faria individualmente. Olha o comportamento de manada. Certo? A incitação que o coletivo, né, proporciona para o indivíduo fazer coisas que normalmente, pessoalmente, individualmente, ele não faria. Certo? De acordo com o psiquiatra Luiz Sperry, é como se sua capacidade racional estivesse parcialmente anestesiada. Manada, esquece racionalidade. E as emoções afloradas. A histeria, gente, quando o povo vai fazer esses cancelamentos, vira uma gritaria. Gente demais, falando demais, alto demais. Certo? Né, a Annelise está falando que o Twitter está insuportável. Eu tenho um grupo de amigos que eles adoram o Twitter, né? Adoram o Twitter. Sempre colocam lá no nosso grupo lá de WhatsApp, vem alguma gracinha do Twitter, algum meme, alguma coisa e tal. Semana passada eles estavam falando, gente, eu acho que eu vou sair do Twitter. Não está dando mais. Está impossível. Está carregado, está pesado, não está divertido. Certo? O povo está doido, o povo está histérico, o povo está não sei o quê. Certo? A ideia da psicologia de massas, gente, passa por uma ideia muito séria que o Freud também vai trabalhar, que é o da histeria coletiva. Tá certo? E quando isso acontece, entra em ação uma outra questão muito séria, que foi trabalhada por um sujeito chamado Felipe Zimbardo. Tem um episódio de Black Mirror que fala disso. Odiado pela nação, né? É odiado pela nação? Acho que é, né? Eu não lembro qual que é o episódio, mas eu lembro que tem mesmo. Ah, e aí entra um outro cara, né, que trabalhou com a mente humana, um psicólogo norte-americano, sobre as abelhas mecânicas. Uhum. Sensacional. O psicólogo falou para parar de entrar no Twitter, porque eu falo para ele cada coisa que vejo que não está dando mesmo. Gente, não, lembra que eu falei para vocês que eu tô, né, uma das coisas que eu tô feliz nessa quarentena é que eu consegui retomar minha conexão com música, cinema e livros. Velho, eu não tô ficando em rede social. Eu não tô ficando em rede social. O máximo que eu vou é o Instagram. Ou então eu vou para o Facebook para postar filmes favoritos e músicas favoritas.
não dá dano, não dá dano, sabe? Não dá. É questão de saneamento mental, certo? Não tem grupo social que tem mais comportamento de massa e histeria coletiva do que fã de K-pop. Gente, não. Na verdade, todo fã é vítima de um comportamento de histeria coletiva e de massa, né? O fã, né? Fã é uma abreviação para fanático. Se é fanático, não tem racionalidade, né? Começaram a matar todas as pessoas que criticavam as outras, que criticavam os outros. Credo. Né? Aí vira uma bola de neve, né? Certo? Né? Então, quer dizer, agora, uma coisa é você gostar, né? Mas isso aí também tem muito a ver, gente, com uma coisa que vai além do gostar da música, por exemplo, né? É uma necessidade de pertencimento. É o mesmo fator, psicologia das massas. Né? Eu quero demonstrar que eu sou mais apaixonada pelo K-Popper lá, né, do que você, né? Eu amo mais ele, eu quero demonstrar mais isso. É uma histeria. É uma histeria. Tá certo? E dentro dessa ideia das psicologias das massas e dentro dessa ideia da histeria coletiva, né, um cara que escreveu muito sobre isso e que fez uma das mais interessantes pesquisas sobre essa coisa do comportamento do homem em coletividade, que é um comportamento diferente do que se ele estivesse sozinho, foi o Felipe Zimbardo, né, um psicólogo da, da Universidade de Stanford, né? Que foi aquele cara que nos anos 70 fez aquela experiência com os rapazes da universidade, simulando uma prisão na qual ele dividiu. Alguns estudantes seriam prisioneiros e alguns estudantes seriam os carcereiros, os guardas. E, né, eu sei que os alunos do ESMA-A, muitos já ouviram isso, né, já viram isso comigo. Do ESMA-B, eu tenho a impressão que quase ninguém ouviu. E o que ele percebeu, gente, durante essa pesquisa? Eles deveriam, né, os alunos deveriam continuar, né, eles deveriam morar nessa prisão durante 2 semanas, converter uma ala que estava meio que sem uso na Universidade de Stanford para fazer essas celas. E essas pessoas foram filmadas 24 horas por dia pela equipe do Felipe Zimbardo. E aí, o que aconteceu? Né, os prisioneiros tinham que ficar dormindo nessas celas improvisadas e os guardas deveriam se comportar como guardas. O que era proibido? Qualquer forma de violência física, certo? Né, e coisas afins. Não demorou assim, acho que não foi no 6º dia, se não me engano, a experiência teve que ser cancelada. Por quê? Porque o nível de estresse de ambos os lados e o nível de violência psicológica tinha chegado a um ponto que chegou a um ponto de violência física, em que um guarda bateu nos meninos, né? E aí, depois que isso acabou, né, os próprios alunos, né, se reuniram com o professor tal para falar do que eles tinham sentido naqueles dias. E alguns deles falaram: isso não foi um experimento, isso foi real. Eu via na cara dos guardas um ódio verdadeiro. Um desses prisioneiros falou: eu não sei se eu consigo olhar para o fulano, que era um guarda, da mesma maneira como eu olhava para ele antes. Certo? Isso virou um estudo do Felipe Zimbardo chamado efeito Lúcifer. O que é o efeito Lúcifer, de acordo com o Felipe Zimbardo? Né? O efeito Lúcifer mostra como, dependendo da situação, e principalmente dependendo de você estar em meio a uma coletividade, e dependendo desse grupo pensar de alguma maneira e querer ser aceito ou querer se impor, como parte desse grupo, as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis que individualmente elas não seriam capazes de fazer. O efeito luz seria o gatilho para o mal. E esse gatilho para o mal seria, né, ele seria armado
a partir do momento em que nós somos colocados como parte de um grupo que tem algum tipo de poder. E esse grupo quer se manter no poder, ou quer ganhar poder, ou quer ser aceito, ou quer ser ouvido, ou quer que suas ideias as ideias predominantes. E aí, você fazer parte disso vai fazer você, como parte daquele coletivo, fazer coisas que você jamais faria individualmente. É o efeito Lúcifer, é o desencadeador do mal, tá certo? Isso tem na internet, você tem um filme maravilhoso, maravilhoso, do que se chama o Experimento Prisional de Stanford. Experimento Prisional de Stanford, que é basicamente que conta a história dessa experiência aqui, da prisão de Stanford, que depois virou esse livro, né, o Efeito Lúcifer. E isso tem tudo a ver com o coletivo social do Durkheim também, inclusive o Alan colocou para a gente aí agora. Olha, então, assim, para a gente poder finalizar esse pedaço. Olha só, o especialista compara o comportamento de massas no Facebook com uma torcida de futebol. Assim como na torcida organizada, vamos formando grupos com pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, né? E muitas vezes a gente sabe o que acontece, né, gente? Esses bandos virtuais ficam, de certa forma, latentes, né, ali escondidos, até que as emoções começam a fluir e, de forma contagiante, viralizam. Certo? Exatamente isso. Ele entende, né, esse Michel Petrella, que é estagiário do Centro de Atenção Psicossocial de São Paulo, né, ele entende que os sujeitos cometem atrocidades em total esquecimento de si mesmos e dos valores éticos, como o respeito mínimo aos direitos humanos. Petrella ressalta o efeito Lúcifer do psicólogo social estadunidense Philip Zimbardo. Alguns tipos de transtorno de personalidade ou transtornos parafílicos, né, podem gerar uma espécie de circuito de prazer compulsivo, ou seja, né, você tem prazer naquela violência, você tem prazer naquele bullying, né? E isso faz as pessoas realizar as fantasias perversas que não teriam coragem de realizar no mundo real, certo? Então, meninos, tudo isso, né? E aí você tem a atualidade desse problema que está aqui, né? E aí eu quero que você preste bastante atenção. O que isso aqui tem a ver com discurso de ódio? Pô, Raul, é diferente, porque uma coisa nesses discursos de ódio é aquelas coisas absurdas, tipo racistas, né, tipo homofóbicas, né, tipo xenofóbicas, tal, tal, tal. O cancelamento é quando uma pessoa fala merda e aí as pessoas vão lá e cancelam a pessoa, né, param de segui-la, fazem boicote e etc, etc, etc. Beleza. A minha questão é, a motivação pode ser diferente, mas o comportamento não é igual? E aí, gente, eu coloquei para vocês aqui várias pessoas que já foram canceladas. Uma das últimas foi a Alessandra Negrini, né? Que no carnaval agora de 2020 foi, né, maquiada, pintada de índio, e foi uma coisa, né? Aqui teve uma questão da apropriação cultural, certo? Que já é outro tema que é bastante controverso, da apropriação cultural. Né, que numa hora a gente precisa falar disso novamente. Eu já falei, né, já desse tema uns 2 anos atrás, mas vira e mexe parece que ele torna-se relevante novamente, ainda mais nessa época de cancelamento, tá certo? Então, tá? Presta atenção nisso. Cuidado, né, para não colocar tudo na mesma panela. O cancelamento, gente, ele geralmente acontece, né, via redes sociais, como uma forma de manifestação a algum comentário que o grupo acredita que tenha sido preconceituoso, ou com uma atitude preconceituosa, ou uma coisa, né, politicamente incorreta, feito por uma celebridade, certo? É diferente, o motivo é praticamente contrário, né, à ideia do discurso de ódio.
Mas o que acontece na prática segue a mesmíssima cartilha da psicologia de massas, da histeria coletiva e disso tudo que a gente está falando aqui agora. Né? Na tentativa, muitas vezes, na suposta tentativa de boicotar de forma racional alguma marca que você acredita que, né, que está divulgando que nós deveríamos estar todos trabalhando em vez de estarmos nos cuidando, e você acha que isso é absurdo, as pessoas, né, na hora, no fazer esse boicote, a gente acaba reproduzindo, né, o mesmo tipo de falar, o mesmo tipo de discurso de ódio, né, que a gente muitas vezes condena. Isso tem muito a ver com essa psicologia das massas. Meninos, acabou a aula, né? Tá, olha o tanto de trem que tem aqui, tá, gente? Pra você brincar. Aí você fala, Raul, e o tema? O tema tá aqui. O discurso de ódio nas redes sociais e seus efeitos no Brasil contemporâneo. Tá certo? Eu peguei aqui algumas coisinhas, tá? Os textos motivadores são apenas 4, certo? E o material de apoio é aquele imenso lá que você vai poder brincar pra valer. Recentemente, um streamer de FIFA, um cara que o trabalho dele é jogar futebol no videogame, em live, soltou que quem tem cabelo ruim tem que raspar o cabelo e que alisar cabelo não é coisa de homem. Pois é, né? Vai ver que joga tão bem FIFA, né? Podia ficar só jogando, em vez... E isso é um grande problema, né, gente? Não só das redes sociais, como da mídia como um todo. Dar voz, né? O que Humberto Eco colocou, dar voz a uma legião de ignorantes e de imbecis como esse cara. Tá certo? A Pugliese, o caso dela foi famoso, né, Gabriela Pugliese? Exatamente. Tá bom, meninos? Isso aqui dava para fazer uma festinha, né? Machismo e homofobia em o mesmo comentário, exatamente. Exatamente. Um combo, machismo e homofobia em o mesmo comentário do cara lá que o Durval falou, lá do FIFA. Gente, parece que é sempre tão pouco tempo. Tanto de coisa que tinha para falar disso ainda, meu Deus do céu. Tá bom? Então, estou mandando tudo para vocês, tá? Estou mandando esse materialzão de apoio, estou mandando a proposta de redação, a folha, e o de proposta de intervenção já mandei, só quero que vocês deem uma estudadinha aqui ainda não estudada nele. Semana que vem, começamos redação por competência, e na última semana, só competência 1. Tá bom, meus queridos? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. 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 Um abração para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Roberto manda beijos. Tchau, tchau. Para você também.